Olá, meus amigos, como vocês sabem, o STF agora tem uma cadeira vaga. O ministro Luiz Roberto Barroso anunciou a sua aposentadoria e o pedido formal já foi feito. Então, agora em Brasília, circulam nos bastidores muitas informações a respeito de quem será o sucessor de Barroso. Temos dois nomes, mas antes me permita ler alguma coisa aqui que saiu na mídia dizendo que Barroso não indicou a Lula nenhum nome para o STF. Nós temos em vista dois nomes, tá bom? Mas aqui vamos nos atentarmos para o que diz aqui o Paulo Capelli do Metrópolis. E ele disse o seguinte: Barroso diz que não indicou a Lula nenhum nome para o STF. Ou seja, a cadeira ainda está vazia. No entanto, nós temos que nos atentar, meus amigos, que em Brasília, né, rei morto, rei posto. Então aqui a matéria diz o seguinte: diferentemente de Ricardo Lewandowski, que ao se aposentar indicou a Lula nome para a vaga no STF, o ministro Luiz Roberto Barroso não fez nenhuma sugestão nominal ao presidente da República. E o Barroso disse o seguinte: não conversei com o presidente sobre isso. Será mesmo, Barroso? Nós vamos já ver. Então aqui também a matéria diz que o magistrado é simpático à indicação de uma mulher para a corte, mas dá sinais de que não promoverá campanha em prol de algum nome específico. E aqui a matéria relembra também, mais uma vez, Lewandowski, o atual ministro da Justiça de Lula. Quando Lewandowski se aposentou, levou a Lula o nome do jurista Manuel Carlos de Almeida, com quem havia trabalhado no STF. O presidente, contudo, optou por indicar à corte o seu advogado, o Cristiano Zanin, que lá está. Então, o Barroso diz então que não indicou a Lula nenhum nome para o STF. Mas por quê, né? E aí a gente fica nessa pergunta, por quê? E aqui o Globo traz, eu acredito, parte dessa resposta quando escreveu o seguinte. Aqui o Lauro Jardim disse que Lula não atendeu ligação de Barroso depois de pedido de aposentadoria do ministro. Ou seja, Lula está, revoltado com Barroso porque ele não queria que Barroso aposentasse. Então essa forma, o fato de não atender essa ligação demonstra então a raiva de Lula com Barroso. E aqui a matéria diz o seguinte, no Globo: no fim da tarde de quinta-feira, Luiz Roberto Barroso anunciou no plenário que se aposentaria dentro de uma semana. Depois de sair da sessão, ligou para Lula. Ligou, pegou o celular, falou, chamou e ninguém atendeu, né? Certamente queria explicar o seu gesto ao presidente. Mas, o presidente e o ministro não se falaram. Lula não atendeu. Com certeza, algum secretário do Lula atendeu o telefone e disse: olha, o Lula não pode falar agora, Barroso. Fica na tua aí porque eu acho que ele não vai te atender. Então ficou nisso e a matéria trouxe isso. E aqui a matéria também esclarece, dizendo que, de acordo com interlocutores do presidente, ele estava irritado com o anúncio. Talvez por não ter sido avisado antes, talvez porque Barroso criou um problema que Lula não queria ter neste momento. Como vocês sabem, Trump está pressionando do lado de lá com a Magnitsky e do lado de cá está todo mundo sentindo a pressão. E isso então é mais um problema para Lula, que não queria ser visto como fraco. Ele queria que a corte estivesse unida, que ninguém soltasse a mão de ninguém. No entanto, Barroso não aguentou a pressão, meus amigos, e arregou. E a matéria prossegue dizendo o seguinte: a propósito, ontem em Roma, Lula disse que considerou precipitado o ministro anunciar a aposentadoria com tanta rapidez. E aqui, segundo a matéria, são as falas de Lula. Abre aspas. Eu imaginava que ele, Barroso, fosse se afastar, mas imaginava que fosse demorar um pouco mais. E desde então,
não se falaram. E agora então, meus amigos, vem aqui a sequência, né? Aqui, me permita aqui, atualização, aqui no final da matéria. Às 15h40, Luiz Roberto Barroso entrou em contato para afirmar que não ligou para Lula na quinta-feira. Disse que dias antes se encontrou com Lula e falou que gostaria de falar com ele. Combinamos de eu ir ao Planalto após a sessão do STF na quarta-feira. Minha intenção era comunicar a ele minha decisão, porém na terça-feira à noite, o Marcola, não é o traficante, tá bom, gente? É o assessor, me telefonou e disse que a agenda estava apertada e que o presidente preferiria encontrar-se comigo no final de semana e ficamos de marcar outra data. Pior ainda, né, Barroso? Você encontrou, pediu para Lula e ele não quis te atender. Então, a matéria aqui diz que o Lula não atendeu a ligação de Barroso e Barroso disse que ligou, mas na verdade disse que Barroso disse que não ligou e que na verdade ele falou pessoalmente com Lula. No entanto, esse encontro não foi agendado. E agora, meus amigos, como vocês sabem, então, está aí a vaga de Barroso e hoje, né? Hoje saiu essa matéria aqui dizendo que Lula discute a sucessão de Barroso com ministros no Alvorada. Petista quer definir perfil do próximo nome ao STF e conversa com líderes do Judiciário e aliados no Congresso. Aqui a matéria diz o seguinte: o presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu na noite desta terça-feira com ministros do Supremo Tribunal Federal. Quem será que estava lá? Será que Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, o próprio Zanin, Dino, são nomes que talvez estiveram presentes. Bora ver aqui. O encontro ocorreu no Palácio e incluiu nomes centrais do Judiciário. E aqui diz o seguinte: Alexandre de Moraes, acertei. Cristiano Zanin, acertei. Gilmar Mendes, acertei. E Flávio Dino, também acertei. Participaram dessa conversa. Então, meus amigos, o STF está lá juntamente com o Lula, esteve com o Lula, definindo um nome. E aqui, meus amigos, uma outra matéria traz então os possíveis sucessores de Luiz Roberto Barroso. E o primeiro é o Messias, mais conhecido como Bessias, no caso da Dilma, e também o Rodrigo Pacheco, conhecido como Pachecuzão, Ele é bem grande, conhecido como Pachecuzão lá em Brasília. Então o Bessias e o Pachecuzão são os possíveis candidatos. E aqui então nós temos essa matéria que saiu no G1 que diz o seguinte: ministros defendem nome com musculatura. E ala prefere Pacheco. No entanto, o favorito para a vaga é Messias. E aqui a matéria do G1 diz que os ministros do STF se encontraram na terça-feira com o presidente Lula, que analisa nomes para substituir Luiz Roberto Barroso, que deixa a corte nesta semana. Estavam no encontro Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Cristiano Zanin do STF, Rui Costa, o ministro da Casa Civil, e Ricardo Lewandowski, o ministro da Justiça. Então, os ministros ouvidos afirmaram que a sucessão de Barroso não foi discutida na reunião, não foi dado espaço para isso e Lula desviou do tema e não informou quem será escolhido. Na verdade, eu acho que isso aqui é uma desculpa, viu, pessoal? Eles não querem tocar para não gerar mais especulações. Com certeza eles falaram. Por que então será que havia ali 4 ministros, não é mesmo? E quem conhece o presidente acredita, prossegue a matéria, quem conhece o presidente acredita que ele já definiu o nome e não quis abrir o assunto para debate. Ainda, segundo o blog apurou, após a conversa, uma ala da corte saiu da conversa reforçando que há preocupação com o perfil do novo ministro e defendendo o nome de Rodrigo Pacheco como alguém que possa dar, abre aspas, relevância e musculatura política, fecha aspas, para o STF. E quem defende é
Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes, que estiveram no encontro. No Planalto e em setores do STF, entretanto, o nome tido como favorito é o de Jorge Messias, o advogado-geral da União. Meus amigos, aqui temos então, né, um impasse. Alguns querem... temos aqui então um impasse e alguns querem o Jorge Messias e outros querem o Rodrigo Pacheco. Eu devo lembrar a vocês que Jorge Messias tem muito mais ligação com os petistas que Rodrigo Pacheco. E normalmente os petistas eles priorizam isso. Primeiro porque Jorge Messias foi envolvido naquele escândalo lá, daquele vazamento de conversas telefônicas em que a Dilma teria dado, ao menos em tese, um papel para que fosse levado a Lula no caso de eventual prisão. E ele foi, então, essa pessoa que hoje é o advogado-geral da União. Então, meus amigos, o Jorge Messias é o favorito. E se eu fosse arriscar entre os dois nomes, né, eu acredito que Lula escolherá o Jorge Messias, salvo se houver alguma outra negociação por trás. Os ministros querem o Pachecozão, né? Eu não sei se Lula vai ceder ao pedido de Moraes, e aí o pedido de Moraes e Gilmar Mendes também tem grande peso. Então a gente não sabe. Temos um impasse, não é verdade? Mas se fosse você, qual seria a sua escolha? Pacheco ou o Messias? Comenta aqui embaixo porque nós queremos ler a sua mensagem. Então, meus amigos, temos aí Barroso se aposentando, temos dois possíveis e grandes candidatos a essa vaga. Pode ser que tenhamos um terceiro nome que a gente não conheça. Lá em Brasília, tudo muda conforme o tempo passa. Mas o que temos até agora e o que vaza na mídia é isso. Messias e Pacheco pode ser, né, um dos nomes que vai suceder o Luiz Roberto Barroso. Então, meus amigos, eu vou ficando por aqui e até a próxima, se Deus quiser. Que Deus os abençoe. Valeu!